Ok, pessoal, boa tarde. Pessoal, hoje a gente vai começar a falar de um assunto novo, certo? Chamado números inteiros. A gente vai começar a trabalhar com esse conjunto numérico, certo? Que é algo novo. Talvez vocês já tenham tido contato, mas não sabia. Talvez não, vocês já tiveram contatos, certo? Seja na televisão, seja em jogos, seja em filmes, enfim, certo? O que vai caracterizar esses números é o sinal positivo e o sinal negativo, certo? Tá aí, ó, verde e o vermelho, beleza? Muito bem. Primeiro, algumas situações do dia a dia que a gente utiliza esses números. Aqui, ó, para indicar temperatura, certo? Se as temperaturas, se vocês têm dois termômetros aqui, ó, em uma a temperatura está um pouquinho acima de zero, né? E a outra está lá em cima. Mas se a temperatura for abaixo, acima de zero, por exemplo, nesse segundo termômetro aqui, ó, tá em torno de 20 graus. Eu vou indicar mais 20. Se for abaixo do zero, então vai ser menos 10. Por exemplo, se a temperatura está bem aqui, ó, esse menos 10 aqui, eu vou indicar dessa forma. Menos 10. Ah, Magro, se a temperatura da cidade onde eu moro for bem aqui, ó, no menos 15, eu vou indicar como? Eu vou indicar menos, certo? Perdão, eu vou indicar menos 15. Uma outra situação que eu utilizo esses números inteiros, gente, é aqui, ó. É para indicar profundidade, para indicar altitude. Eu vou tomar o nível do mar como zero. Aqui seria o zero, certo? E qualquer valor acima do nível do mar vou indicar com sinal de mais, e qualquer valor abaixo do nível do mar, vou indicar com sinal de menos. Por exemplo, esse mergulhador se encontra a 10 metros abaixo do nível do mar. Eu vou indicar como? Menos 10. Esse rapazinho está a 58 metros acima do nível do mar. Eu vou indicar como? Mais 58. Uma outra utilidade dos números positivos e negativos é nas situações, nas movimentações financeiras, certo? Para indicar, se eu quero indicar um saldo positivo, eu vou indicar com sinal de mais. Um saldo negativo, eu vou indicar com sinal de menos. Uma pessoa tem um crédito de 500 reais, então ela está com saldo positivo, é mais 500. Alguém está com um débito de 100 reais, então ela está com saldo negativo, menos 100. Para indicar lucro, positivo. Para indicar prejuízo, negativo, certo? Outra situação do nosso dia a dia, certo, que se utiliza é aqui, ó. Isso aqui é a planta de um prédio. O térreo, que é o local onde a gente pisa, o chão, eu vou tomar como zero. Qualquer apartamento para cima do térreo vai ser positivo. Para baixo do térreo, no caso no subsolo, será negativo, tá ok? Ó, nessa página aqui, gente, nesse linkzinho aqui, tá ok? Tem diversas situações no dia a dia que a gente utiliza os números inteiros, tá certo? É uma página que eu sempre visito, que é o blog Doutor Matemático. Lá tem bastante coisas interessantes de matemática, beleza? Vamos para o próximo. Outra situação que eu utilizo os números inteiros, tá aqui, ó, no saldo de gols. Isso aqui vocês têm contato, principalmente vocês que acompanham os campeonatos de futebol, certo? Por pontos corridos, por exemplo. Tá certo? Ó, que é o saldo de gols? É a diferença. A diferença você já sabe que é a subtração, não é? Então é a diferença entre os gols marcados e os gols sofridos. Por exemplo, como assim, Magno? Aqui, por exemplo, o Internacional, ele fez 31 gols e ele sofreu quantos gols? Ele levou 13 gols. Qual é o saldo de gols do Internacional? 31 menos 13, 18. Então, é 18, certo? Positivo. Por quê? Porque ele fez mais gols e levou menos gols, certo? Aí vamos pegar aqui o Fluminense. Ó, o Fluminense fez 23 gols e levou 27. Qual é o saldo de gols do Fluminense? Menos 4. Por quê? 23 menos 27, a gente vai aprender isso posteriormente, vai ser menos 4. Então o Fluminense está com saldo de gols negativo. Tá ok? O saldo de gol, gente, se eu não estiver enganado, ele é um dos critérios, certo? Para determinar o campeão de um determinado campeonato, caso os primeiros colocados tenham o mesmo número de pontos, enfim, esteja igual em quase todos. Então, o saldo de gols é um dos critérios, certo? De desempate. Beleza?
Quando é que o saldo de gols é positivo? Se o time fizer mais gols e levar menos gols. Quando é que é negativo? Se o time fazer menos gols e levar mais gols, ok? Aqui, gente, ó, no termômetro, ó, essa temperatura está aqui, ó, está a 10 graus acima de zero. Ó, tá aqui o zero. Ela está a 10 graus acima de zero, então eu vou indicar como? Mais 10. Essa temperatura B está a 10 graus abaixo de zero. Isso aí são informações que tem no livro de vocês, tá ok? Abaixo de zero, então vai ser menos 10. Magno, zero, ele tem sinal? Não, zero não vai ter sinal. Aí vocês têm ó, os números inteiros na reta, que depois a gente vai aprender a como escrever esses números na reta, tá ok? O zero seria a origem. Qualquer valor à direita do zero é positivo, qualquer valor à esquerda do zero é negativo. Então, os números inteiros é formado pelos números negativos, pelo zero e pelos números positivos. Tá aqui, ó, a determinação, né, o conceito que é um número inteiro. Conjunto formado pelos inteiros positivos, ou seja, pelos números positivos, pelos números negativos e o zero. É o chamado de conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z. Magno, uma curiosidade. Os números naturais começa com N, é representado pela letra N. Os números inteiros não deveria começar com a letra I? Pois é, deveria, mas nesse link aqui, ó, tem a explicação dessa curiosidade, porque que é com a letra Z, tá ok? Acessem para que vocês saibam, para que vocês aprendam um pouco mais sobre a história desses números, certo? É no mundo da educação, é muito bom também essa página, tá ok? Eu sempre acesso. Aí aqui vocês têm a representação do conjunto dos números inteiros, certo? E aqui vocês têm a reta também, ó. O zero, à direita os positivos, certo? Que eles podem vir com o sinal ou não, certo? E os negativos que devem vir com o sinal de menos. Detalhe, o sinal vem sempre antes do número. Primeiro o número, depois o sinal. Tá ok? A gente vai parando por aqui, porque o que vem depois a gente, certo, vai estudar posteriormente. Assista o vídeo com bastante atenção, tá bom? Vejam com calma, para que vocês possam compreender e responder os exercícios que eu vou propor lá no grupo, os exercícios do livro, tá ok? Boa aula a todos!